Opa, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Então, nesse vídeo eu fiz uma coisa diferente. Eu meio que criei uma história, eu mostro as etapas de como eu fui criando ela e no final do vídeo eu vou contar ela pra vocês. E eu queria dizer que essa ideia não foi originalmente minha, eu peguei essa ideia do canal do Ezel. Se você pesquisar, provavelmente você vai achar. Ele criou um vídeo fazendo a história para um RPG que talvez ele iria jogar, eu não entendi muito direito, mas eu gostei muito da ideia e do jeito de vídeo que ele criou daquele jeito lá. E eu decidi fazer aqui também, só que fazer a minha própria história e de um universo único. Então eu já queria falar que deu muito trabalho, se puder assistir até o final. Deu um trabalho imenso escrever o roteiro, fazer tudo isso. E eu tô enrolando muito, a história já ficou grande demais e eu tô enrolando a introdução também. E é isso, fique com o vídeo, é nóis. Beijinho, falou. Aqui, eu já achei um nome, a idadezinha, o background, umas características pra ele. Anotei algumas coisinhas ali embaixo, até que é uma quantidade grande de coisas. Mas eu gostei bastante do nome Moon, idade eu coloquei uns 16 anos. O background seria, ele é órfão, ele mora no orfanato com sua irmã não biológica. Teria seus amigos talvez mortos para ter um começo meio triste, que eu gosto um pouquinho dessa vibe também. E tem medo de um certo monstro, que talvez a gente vai ver pra história, sem spoiler, por enquanto. Opa, dedão na tela, porra. As características dele eu coloquei que ele é tímido, inteligente e um pouco antissocial. Ele gosta de ouvir suas músicas preferidas, mais calmas, e também gosta bastante de tirar fotos. Por enquanto, é isso que eu fiz. Já é etapa 2, tá aí, é isso. Opa, e aí, eu não tô mostrando muito os bagulho, eu tô esquecendo de gravar, velho. Ó, eu anotei algumas coisinhas aqui, na verdade eu anotei bastante coisa, eu não consigo virar uma página, eu anotei bastante coisa da história, bastante coisa mesmo, assim, eu anotei bastantinho até. Já tá quase pronto, entre aspas, vou anotar mais algumas coisinhas, fazer um pouquinho mais da história, e depois eu vou dar uma arrumada nas coisas, nos furos e tal, e depois vem a história completinha e tal. É isso aí. Adeus, até daqui a pouco. Opa, e aí? Oi pessoas, como é que vai? Eu terminei de escrever bastante coisa, muita coisa mesmo. E eu passei tudo aqui pro computador pra ficar mais fácil pra eu ler e gravar e tal. E é isso. Eu acho que foi bem legal fazer esse tipo de vídeo e eu gostaria muito de conseguir fazer mais vídeos assim. Eu gosto bastante de criar historinhas e tá pronta a história, agora é só... Moon é um adolescente que ficou seus 16 anos de vida em um orfanato. Ele é um menino que gosta bastante de ouvir suas músicas, geralmente mais calmas, e também é um ótimo fotógrafo amador. Apesar de sua câmera não ser das melhores, ele consegue se virar e tirar algumas fotos decentes. Moon sempre tá com sua longa camisa de manga comprida, com sua calça preta de moletom. Seus cabelos são castanhos escuros, com uma franja caída mais pro olho direito, mas não o tampando totalmente. E detalhe, ele sempre tá com sua câmera com uma corda que a pendura em seu pescoço. Nesses 16 anos de vida, ele fez amigos. Apesar de ser bem tímido, ele ama esses amigos. Eles são sua razão para continuar vivendo, já que além deles ele não tem nenhum laço, nem paterno, nem materno. Esses amigos são as únicas pessoas que ele realmente ama e ele os ama de volta. Mas entre esses amigos, uma se destaca. Seu nome é Ana Carvalho. Ela chegou quando Moon ainda tinha seus 4 anos e desde aí eles se aproximaram muito. Eles são inseparáveis, quase como irmãos. Mas enfim, Moon ainda é um adolescente, ou seja, ele ainda tinha que estudar. E em uma manhã de janeiro, estava Moon com seus amigos e alguns colegas em mais um dia na escola do orfanato. Estava tudo tranquilo em uma aula de biologia, meio tediosa, quando, do nada, eles escutam um barulho colossal, um grito extremamente alto. Olhando através de uma janela, logo na esquerda, na direção desse barulho estrondoso, eles viram um grande prédio, mas com uma coisa diferente. Ele estava caindo.
O prédio tinha cerca de 200 metros, e logo atrás, uma criatura apavorante e grotesca. Algo que um simples olho humano não é capaz de descrever. Uma criatura com músculos humanos, até definidos, com a cor de sua pele sendo um cinza escuro, com grandes olhos penetrantes vermelhos. Ele tinha uma espécie de armadura grudada em seu corpo, como se fizesse parte de sua fisionomia. Ele, logo, foca seus olhos diretamente em mim, como se quisesse algo com ele. Apesar de estar longe, mais ou menos 500 metros, ele vinha rapidamente, devido aos seus grandes passos. Ele passa, pisando em qualquer coisa que estivesse na cidade nesse momento, como se não ligasse. A única coisa que ele quer é chegar até a escola. Seus passos estrondosos eram como meteoritos que estivessem colidindo com a terra. Em todo lugar que ele passava, ele causava terror. Todos no orfanato viram aquela criatura. Os que não corriam apavorados ficavam paralisados com sua grandeza. Quando finalmente chega de frente ao orfanato, ele olha para Moon de uma grande janela da sala e abre um sorriso maquiavélico e macabro. Moon fica paralisado e fecha seus olhos com medo. O monstro estica sua mão, como se quisesse pegá-lo ou tocá-lo. Mas quando ele vai pegá-lo, Moon cria uma barreira transparente com um tom de amarelo em sua volta, como se fosse uma barreira de choque, e seus olhos estavam ficando totalmente brancos e saindo faíscas amarelas ao redor do seu olho. Moon estava sentindo muita dor, mas ao mesmo tempo ele sentia um certo poder transbordando e exofluindo de sua pele. Ele gritando de dor e com uma aura de energia à sua volta, a criatura força mais um pouco e consegue relar em sua aura. Mas apenas de relar na aura de Moon, a mão da criatura fica em carne viva. A aura do Moon desintegrou a armadura e a pele do monstro. Mas apesar da mão da criatura estar totalmente em carne viva, ela não esboça nenhuma reação de dor. Ela simplesmente tira sua mão dali, como se tivesse conseguido o que queria. Sai com um sorriso de satisfação. A aura de Moon começa a ficar avermelhada, mas Moon, não aguentando mais, cai inconsciente no chão. E quando ele bate sua cabeça no chão, acorda em sua cama com um susto. Ele olha para a esquerda, olha para a direita e percebe que está em seu quarto. Era tudo um mero sonho, mas parecia tão real. Ele pensava. Chega até a ser estranho qual seria o significado disso. Logo após acordar, ele ouve uma voz feminina de uma garota o chamando. Era sua não biológica, mas de coração, irmãzinha mais nova, a Ana. Ela chama-o para ir tomar café da manhã e Moon, se sentindo estranho, vai e fica meio pensativo sobre o sonho. E logo depois de tomar seu café, ele fica o dia inteiro trancado em seu quarto. Passa um tempo e Ana fica preocupada e vai falar com ele. Mas quando ele entra no seu quarto, ele não estava lá. E nessa hora era mais ou menos umas 7 horas da noite. Ana, achando bem estranho o sumiço de Moon numa hora dessa, vai falar com um dos seus amigos, o Alex, e pergunta para ele se ele tem alguma ideia de onde o Moon pode ter ido. Mas aí o Alex diz que não, e os dois juntos vão procurá-lo. E estranhamente, todas as luzes do segundo andar do orfanato se apagam e fica totalmente escuro, como era de se esperar. Ana, achando estranho, começa a ficar um pouco com medo, mas ainda querendo achar o Moon. Ela não ficou totalmente apavorada, porque poderia ser só uma queda de luz, e às vezes passavam alguns moleques e desligavam o relógio do orfanato por gracinha. Então Ana vai em direção às escadas para poder checar o relógio e falar com algum responsável do orfanato. Primeiro ela grita o nome da dona do orfanato, que estava lá embaixo, conversando, fazendo coisas dela provavelmente, e ninguém a responde. Então, num longo corredor escuro, ela vai caminhando em passos lentos. Quando ela está prestes a chegar na escada para descer, ela escuta um barulho bem perto, na sua esquerda. Um gemido de dor de alguém, de um homem, aparentemente adulto. E logo depois desse grito, escuta passos. E ela, juntamente com Alex, vem uma silhueta que rapidamente some em sua frente. Ana e Alex sentem algo estranho em suas costas. Um leve vento. Eles olham para trás e veem grandes olhos brancos brilhando, com uma fumaça vermelha saindo deles. Ana, apavorada, corre chorando. E por estar tudo escuro, Alex e Ana se separam
Alex indo para a esquerda e Ana para a direita. Ana continua correndo até o quarto de Taken. Era mais um de seus amigos e explica a situação, mas como é de se esperar, ele não acredita muito e calmamente pede para Ana esperar no quarto e sai com uma lanterna para olhar o que está acontecendo. Taken vai andando e quando ele está razoavelmente longe de seu quarto e mais perto do quarto do Moon, ele escuta um grito de dor e vê gotas de sangue indo diretamente para o quarto do Moon. Ele vai até a porta do quarto de Moon, seguindo as gotas de sangue, e quando ele aponta a lanterna para cima, de pouco em pouco, ele vai vendo um homem de costa, com uma calça de moletom preta manchada de sangue, com uma longa camisa de manga comprida, com cabelos brancos e grandes, e no chão um cadáver que parece ser o do Alex, com seus braços e pernas desmembrados, com sua cabeça tacada no outro lado da sala. Lentamente, o cara misterioso dos cabelos brancos vai olhando para trás, e quanto mais ele vira sua cabeça para trás, mais vai se revelando seus olhos brancos com a fumaça avermelhada saindo. E agora a fumaça vai se materializando e entrando dentro do seu olho, formando uma pupila pequena com um tom de vermelho e preto. E num choque, Taken, vendo tudo isso, cai de joelhos, coloca suas mãos na cabeça e começa a rir, mesmo caindo lágrimas de seus olhos. É como se a última gota de sanidade tivesse secado. Ana, ainda no quarto de Taken, ouve mais gritos em sequência, que para ela parecia ser os gritos do Alex e do Taken. Ela logo já preveu e começou a ficar apavorada e tremer. Ela tentou se esconder debaixo da cama e até consegue, mas ela estava começando a ter um ataque de pânico. Ela, já escondida debaixo da cama, ouve passos bem perto, como se estivesse entrando no quarto, e escuta só o barulhinho da porta sendo empurrada. E logo depois, ouve passos descalços à sua frente. E, do nada, os passos param. Um silêncio ocorre durante um bom tempo. A criatura, agora se revelando ser o Moon, joga a cama para cima. Ana cai sentada no chão e ele vai chegando perto dela, cada vez mais perto. A cada passo que ele dá, ela tentava ir mais para trás, quando se choca com a parede e vê que não tem mais saída. E quando finalmente ele vai fazer algo, seus olhos, ao invés de soltar fumaça vermelha, começam a ficar amarela. Sua pupila avermelhada some e de pouco em pouco vai voltando ao normal. Com seus olhos voltando ao normal, sua aura de energia saindo e ele sem saber o que tinha acontecido. Ele, extremamente confuso, tenta chegar perto de Ana e pergunta o que estava acontecendo. E Ana vai para trás com medo, com um olhar apavorante. Paralisada, Moon olha suas mãos, sua calça, sua camisa, vê que estão cheias de sangue. Ele, extremamente confuso e sem saber o que fazer, simplesmente sai do quarto e começa a correr em direção a alguma saída do orfanato. Ele corre, corre e corre muito. Ele passa pelos corpos decepados de seus amigos e quase que vomita, mas ele segura seu vômito e começa a chorar. E correndo, 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 até que ele encontra uma janela e, mesmo sendo razoavelmente alta, ele se joga dessa janela. Com um pulo até sobre-humano e estranho, ele começa a correr pelos tetos das casas, fugindo e indo o mais longe possível dali, não querendo mais trazer destruição. Minutos depois, a Ana, paralisada no segundo andar, contendo um ataque de pânico, começa a ouvir vários passos e chegam na porta vários soldados, como se fosse uma ordem de agentes especiais, e que um deles se destaca, pois ele não estava usando colete à prova de balas nem a uma roupa específica. Eram 10 soldados, 9 deles estavam com uma espécie de armadura estranhamente tecnológica, e um desses homens se destaca. O homem que está no meio, ele usa uma boina e um sobretudo. Ele chega perto de Ana e pergunta o que aconteceu. Ana, ainda em choque, não diz muita coisa que faz sentido, mas ela percebe também que Michelle, a dona do orfanato, está ali. E o que acontece na verdade é que esse orfanato realiza experimentos com crianças que são deixadas ali, as tornando especiais de certa forma,
com poderes, e cada um desperta seu poder quando pode, e quando não despertam, eles levam para a base operacional deles para ver se eles têm alguma utilidade. Mas Moon estranhamente despertou seu poder mais cedo, e uma espécie de criatura conseguiu corromper seu espírito através de um sonho. E você deve estar se perguntando, por que eles fazem isso com crianças? Por que tudo isso acontece? É porque misteriosamente, nos últimos anos, criaturas, de certa forma alienígenas, andam aparecendo na Terra. Apenas aparecendo. Eles não sabem de onde, de quando ou porquê. Elas apenas aparecem. E eles precisam de pessoas fortes o suficientes para combater essas criaturas. E todas as crianças que são mandadas para esse orfanato não são aleatórias. São crianças selecionadas a dedo, que foram escolhidas pois sobreviveriam aos testes, pois tem algo de especial. Mas enfim, se passa um tempo e já é de manhã, umas 7 horas mais ou menos. Moon foi para uma colina, onde está sentado debaixo de uma árvore, confuso, triste, com medo e com raiva de si mesmo. Mas um pensamento fica em sua cabeça: por que ainda estou vivo? Por que eu fiz tudo aquilo? Sou uma ameaça a todos à minha volta e para mim mesmo. Quase não tenho mais motivos para continuar. Mas antes que ele possa pensar em fazer qualquer tipo de besteira que ele iria se arrepender, ele passa a se lembrar de sua irmãzinha, a Ana, que ainda existe um porquê, e ele ficaria vivo para protegê-la e garantir sua felicidade. Quando ele menos espera, ele ouve passos atrás dele. Era o homem da boina e do sobretudo, e ele se apresenta como Daniel e diz que pode ajudá-lo. E daí pra frente, meus amigos, veremos o que acontece.